Irmãos amados, irmãos queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu saúdo a todos na paz do nosso Santo Deus poderoso, na paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Irmãos amados, irmãos queridos, muitas pessoas pensam que Jesus Cristo é um e Deus é outro. Jesus Cristo, na verdade, está escrito em São João, no capítulo 2, do Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 1 em diante. Está escrito que ele é alfa e ômega. Significa que ele é o primeiro e o derradeiro, princípio e também o fim. É o mesmo Deus. Jesus Cristo, irmãos queridos, no princípio ele era o Verbo. O que é o Verbo? O Espírito Santo. Ele era o Verbo, estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo é Deus. Ele é o Verbo, ele fez Trindade, irmãos. Um só Deus formou três pessoas numa só pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus se fez uma pessoa só. E agora, irmãos, ele se fez três para nos salvar. Por causa do pecado de um homem, que é o Adão e a Eva, entrou o pecado no mundo. E por causa daquele homem, um homem veio no mundo para nos salvar. Jesus Cristo se fez carne, irmãos. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Mas ele é o Verbo, ele é o Espírito Santo. Mas ele se fez, irmãos, carne, fez de homem e espírito, e veio para a terra para nos salvar, irmão, derramar o sangue por nós. Mas ele é o mesmo Deus. Ele é o alfa e ômega, princípio e fim, primeiro e o derradeiro. Muito pensa que Jesus Cristo não é Deus e Deus não é Jesus. Ele é um só, se fez trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e habitou com nós aqui, morreu por nós, derramou o sangue por nós. Por isso nós somos, irmãos, somos libertados pelo sangue de Cristo. Ninguém, irmãos, ninguém ia se salvar se ele não fizesse carne para nos salvar. Deus se fez homem e espírito para nos salvar. O mesmo Deus se fez Jesus. Ele tem vários nomes. Tem Adonai, Jeová Jireh. Ele tem o nome, irmão, de Alá. Vários nomes. Ele tem vários nomes, irmãos. Yeshua, nome de salvação. A palavra Yeshua é salvação, irmãos. O mesmo Deus é Jesus Cristo. Só que nós temos que confessar, irmãos, que ele veio em carne e derramou sangue. Nós temos que confessar que o Pai fez o Filho é o Pai e o Espírito Santo. Derramou sangue por nós, irmãos. Então nós temos que acreditar que ele veio em carne e derramou sangue. Se nós não acreditar, não confessar o sangue dele, nós é anticristo, não é filho dele, não é nascido dele, nós é filho do demônio. Se nós não confessar o sangue de Cristo, nós temos que confessar o sangue para poder ser salvo depois. E está em Apocalipse, irmão querido. Está em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, irmãos. Irmãos amados, Deus existe, irmão. Ele habita na nossa casa, ele entra na nossa casa. Você invocar Deus, ele entra na tua casa e mora com você, irmãos queridos. Está escrito em Apocalipse 3, verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Irmãos amados, se você confiar em Deus, invocar Deus nele, ele entra na tua casa, irmãos, ele mora com você, ele almoça, janta contigo, ele mora contigo, resplandece em ti, você vê a luz dele em ti, irmãos. Mas creia, irmãos, e também está escrito em Apocalipse 3, verso 19, irmãos. Eis que eu repreendo e castigo tudo quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Está vendo, irmãos? Ele volta logo para nos salvar. Mas também se crer e obedecer e agradar a ele, irmãos, ele bate na porta da tua casa, do teu coração. Abre a porta, você abrir a porta, ele entra na tua casa. E mora contigo, e come contigo, fica ali contigo, dorme contigo. Ele é Deus, irmãos queridos. Irmãos, tem muita pessoa que fala que não pode ler a Bíblia, irmãos. Tem muito pregador pregando que é proibido ler a Bíblia. Irmãos amados, Deus deixou bem claro, irmãos, em Salmo 1 e 2, irmãos. Bem-aventurados que lê a Escritura, irmãos. E nela medita de dia e de noite. Lê em Salmo 1, verso 2, irmãos. Nós temos que ler a palavra de Deus, irmão. Meditar, ler, gravar no coração. Deus mandou, foi Deus que mandou. Também Apocalipse 1 e 3 primeiro, irmãos. Bem-aventurado aqueles que lê a Escritura Sagrada e pratique, ouve, guarda, pratica o que nela está escrito. Porque ela julga ter a vida eterna, irmãos queridos. Deus falou, Jesus Cristo falou, Deus falou para nós ler a Bíblia, meditar, comer o livro santo, comer a Escritura, comer, estudar, ler, praticar, irmãos. Muito está proibindo ler a Bíblia, irmãos. Sabe o que se proíbe, irmãos?
Porque se você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai descobrir a verdade. Irmãos, lê a Bíblia. Deixa ninguém te enganar, não, irmãos. Fala para não ler a Bíblia, você precisa descobrir a verdade. Porque você lendo vai descobrir a verdade. E não precisa que ninguém te ensina. O Espírito Santo está na Bíblia ensina você. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Deus mandou ler a Bíblia. Apocalipse 1 e 3. Apocalipse, irmãos, Salmo 1 e 2. Bem-aventurados que lê este livro, medita nele de dia e de noite, porque são eles que nos julgam da vida eterna. Bem-aventurados aqueles que lêem e os que ouvem a palavra da profecia, porque o tempo está próximo. Se você ler e meditar, irmãos, será salvo, porque esse livro julga até a vida eterna. Deus mandou nós comer o livro, comer a Bíblia Sagrada, comer a palavra, meditar, guardar. Está em vários lugares da Bíblia, nós temos que ler a Bíblia. Se alguém proibir ler a Bíblia, irmãos, ele não é de Deus, ele é falso profeta, é anticristo. Está sentado na cadeira de Moisés, porque proíbe ler a Bíblia. Tem que meditar, foi Deus que mandou. Lê a Bíblia, como o livro, medita de dia e de noite, para ninguém te enganar. Por isso que eles proíbem ler a Bíblia, porque sabe que o dia que você ler a Bíblia, meditar a Bíblia, vai descobrir a verdade, irmão. Vai descobrir o erro e a verdade. Lê. Deus mandou ler, não é proibido ler a Bíblia, não. Não é proibido ler a Escritura. Não é proibido ler a Bíblia. Ler a Bíblia é proibido não ler. Proibido não ler, mas ler não é proibido. Lê, estuda, medita para ser salvo. Não deixe que ninguém te engana. Como o livro santo, ele vai ser amargo da boca, mas vai ser doce da boca e amargo no teu estômago, porque ele vai te salvar. Como o livro santo, como a Bíblia, lê, estudar, vai ficar amargo da boca, vai ficar doce da boca, mas amargo no ventre, porque ele vai te lapidar, purificar, vai te ensinar. Ninguém vai te enganar, porque está estudando a Bíblia. Se alguém falar que não pode ler a Bíblia, é mentira, irmão. Tem que ler, Deus mandou ler, Deus mandou. Qual se obedece mais, Deus ou o homem? Mas não obedecer a Deus do que aos homens, irmãos. Obedece a Deus, lê a Bíblia. Ninguém pode te pedir, compre e lê na tua casa, não deixe ninguém te pedir não, lê, você vai descobrir a verdade. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Irmãos amados, Deus existe, irmão. Deus existe. Irmãos, Deus existe. Eu vi Deus. Sem querer eu vi Deus. Eu não pedi para ver, mas Ele me ama. Ele falou assim, te amo. Colocou o anel no meu dedo. Colocou um arquinho na minha cabeça. Eu estou com 3 anel que Ele colocou. Um anel tem 12 fundamentos e o outro tem 7. Irmão, Deus existe. Ele é lindo. Ele tem barba, tem bigode, tem unha, tem cabelo, bonito. Deus é lindo, irmãos amados. Deus existe, irmãos queridos. Ele é sobrenatural. Por quê? Ele está em carne, corpo, alma e espírito. Deus não perdeu nada, a terra não comeu nada de Deus. Ressuscitou, irmãos. Ele é vida e ressurreição. Morreu por nós, nos lavou com o sangue dele. Hoje Ele é rei no céu. E nosso rei poderoso. Confia nele, porque Deus existe. Irmão, eu vi Deus existe. Irmão, eu vi Deus, Deus existe. Aleluia, glória a Deus. Irmão, Deus existe. Irmão, Deus existe. Ele repreendeu em mim. Irmão, Deus existe. Deus existe, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, na paz de Jesus Cristo, todos com Deus, no nome de Jesus.